Você está criando um filho. Você é a mãe ou pai, biológico ou adotado, avô, tia ou tio. Se estiver criando uma criança, então, de qualquer forma, você é um adulto importante para ela, do qual depende diretamente o estado de saúde física e mental da futura personalidade madura. Também depende de você se será possível chamar seu filho de pessoa no futuro. Em princípio, quais características psicológicas a pessoa terá, e como a pessoa lidará com sua realidade adulta. As informações que serão oferecidas a seguir não pertencem à categoria de como criar um filho para ser uma personalidade, um líder, ou algo do gênero. Não se trata disso. Em vez disso, falaremos sobre o senso comum de adequação, que é necessário no processo de criar um filho literalmente todos os dias, a cada minuto. Adequação é igual a responsabilidade. Ainda é possível transmitir esta mensagem à consciência dos pais. Queridos pais, seria muito útil lembrar sempre desses pontos simples, mas importantes. Por favor, ouçam essas recomendações, armem-se com elas, usem-nas, assumam a responsabilidade por suas próprias reações emocionais e, como consequência, pela saúde psicológica de seus filhos. A maioria das recomendações dadas é aplicável a diferentes idades de crianças. Folha de dicas para pais número 1. Nunca responda a uma agressão com uma agressão a seu filho. 2. Sobre proibições. Quando você falar a seu filho sobre uma proibição, preste atenção ao seu tom. Ele deve ser amigável e explicativo, não de comando. Elimine de seu vocabulário frases como você não pode porque eu disse. Você não pode e pronto. Diga. Você não pode porque. Explique as relações de causa e efeito. Melhor ainda, comece com a frase can't afford to have. Por exemplo, you very telling son and you go to dash and skin pain. 3. Direitos e regras, limites, exigências e fronteiras na vida de uma criança são necessários para sua segurança e para que ela se sinta segura em um ambiente previsível. Mas essas regras não devem ser maiores do que os direitos da criança e é bom que sejam flexíveis o suficiente. Sempre há proibições que não são discutidas e que estão relacionadas à saúde e à segurança. Mas a criança também precisa de um espaço psicológico para praticar a capacidade de fazer escolhas conscientes e questões que ela possa decidir por conta própria. A criança é um membro pleno da família e é, pelo menos algumas vezes, inclua-a no processo de aconselhamento familiar sobre a tomada de decisões, por exemplo, sobre alguma compra, se for algo acessível, ouvindo respeitosamente sua opinião. 4. Consistência. Todos os membros da família que estão diretamente envolvidos na educação da criança devem estar cientes do conteúdo das regras e restrições. Para a criança, a consistência é necessária. As exigências impostas à criança pelos parentes não devem ser contraditórias. 5. Tentações e responsabilidades. Cada período de idade tem seus próprios desafios e limitações. Por exemplo, uma criança com menos de 5 anos de idade não pode ser asseada. Essa é a idade de se sujar e explorar tudo ao seu redor. E um bebê que engatinha ou começa a andar, puxa tudo, vira, abre armários. Essas são as tentações que a criança não consegue controlar devido à sua idade. Ela se desenvolve dessa forma. Para evitar problemas e conflitos desnecessários, você deve equilibrar suas próprias expectativas com as capacidades de criança. Assuma a responsabilidade pelo ambiente. Mantenha objetos valiosos e perigosos fora do alcance da criança. Mas não permita uma contradição clara entre as exigências dos pais e as necessidades legítimas mais importantes da idade da criança. 6. 15 minutos. Converse com seu filho com prazer e reserve um tempo para brincar com ele. Não importa o quanto você esteja ocupado, estabeleça como regra passar 15 minutos por dia com o seu filho. Ele deve saber que esse tempo pertence a ele. Esses momentos não são para ensinar e treinar, mas para a alegria do prazer e a sensação de proximidade. 15 minutos por dia não são suficientes para a felicidade e a estabilidade da criança. 7. A socialização com os colegas é uma área importante do desenvolvimento da criança, assim como o estudo e os clubes. O tempo para brincar e fazer amizade deve ser incluído no cronograma de responsabilidades. 8. A criança deve ter seu próprio espaço, quarto ou canto. Os adultos precisam respeitar esses limites e não invadir o espaço sem a permissão do proprietário, independentemente da idade. Pedir permissão para entrar. 9. Mais de um. Não importa quantos filhos você tenha, é importante lembrar que cada um deles tem direito à atenção individual da mãe e do pai. Não diga a seus filhos que você os ama igualmente. Eles são próximos, mas ainda assim são pessoas diferentes, indivíduos.
e é importante que eles ouçam isso de seus pais. É muito crível que você os ama muito, mas ainda assim como duas pessoas separadas. A mensagem de amor para as crianças não deve soar de forma comparativa, mas apenas diferente, com diferenças. 10. Respeito e clareza. Se acontecer de você castigar uma criança, seria bom se fosse o caso mais extremo. E aqui há fortes recomendações. Não degrada a dignidade da criança. Castigando-a, ela deve entender claramente o motivo de seu castigo. Ponto e vírgula. O número de observações. O mínimo. Não castigue na presença de outras pessoas. Escolha entre dois males. É melhor limitar a criança em algo bom do que fazer mal a ela. 11. Sinceridade. Mesmo que você esteja muito zangado ou chateado, não prive a criança do contato consigo mesma. Não a ignore, não a boicote. Essa reação é traumática e destrutiva para a psique da criança. A criança não merece esse pesadelo, não importa o que tenha feito. É muito mais ecológico expressar sinceramente seus sentimentos sobre o ato. Por exemplo, agora estou realmente com raiva do que você fez. E descreva a ação equivocada dele. Ponto. E o outro lado da moeda, admita sinceramente seus erros. Não tenha medo de pedir desculpas. Nesses casos, é melhor dizer não sinto muito, mas sinto muito por ter. E descreva sua ação errada. Uma criança não precisa de pais perfeitos, mas de pais adequados. Permita que seu filho critique a si mesmo. Ele também tem todo o direito de ficar com raiva. 12. Eu amo você sempre. Depois de qualquer situação tensa de conflito ou expressão comum de seu descontentamento, não deixe de dizer de forma convincente a seu filho várias vezes que você o ama, não importa o que aconteça. Estou com raiva, estou chateado, fiquei magoado com o que você fez, mas ainda assim eu o amo. Eu o amo mesmo quando o repreendo. Eu o amo de qualquer maneira, não importa o que você faça. Eu realmente preciso de você. Certifique-se de separar os dois conceitos. A criança e o ato. Enfatize para a criança que você não está zangado com ela, mas com a ação dela. Estou zangado com o que você fez, e descreva a ação. Tente excluir do léxico a expressão estou com raiva de você, pois a criança o ouve como uma acusação direta, um ataque. Ela se defende internamente e não percebe a essência do restante da mensagem. 13. Aqui e agora, se o conflito ocorreu pouco antes de você precisar se separar da criança por um longo período, na hora de dormir, ela vai para o jardim, para a escola ou você vai para o trabalho, então, a hipótese alguma, deixa a situação em um estado suspenso e a criança sozinha com suas preocupações. Encerra a conversa, esclareça até o fim, coloca todos os pontos, deixa a criança falar. 14. Sem culpa. Se houver discórdia entre os pais na família, brigas, conflitos, se um dos membros deixar a família, a psique da criança perceberá esses eventos de uma maneira específica. Subconscientemente, a criança se culpa pelo que está acontecendo. Papai foi embora porque eu era ruim. Como esse processo é profundo, é improvável que a criança expresse o que está acontecendo em sua alma. De qualquer forma, nessa situação, é importante explicar a ela que ela não tem nada a ver com isso, que ela pessoalmente não tem nada a ver com isso, que isso é assunto dos adultos e que ela não tem culpa alguma. Esse é um trabalho que os pais devem fazer sempre que possível no contexto de um conflito familiar ou de uma ruptura familiar. Basta colocar em contextos diferentes e repetir sempre que possível as frases não é sua culpa, não vivemos juntos, mas nós o amamos muito. Você sempre será nosso filho favorito e nós sempre seremos sua mãe e seu pai. 15. Quanto mais direto, melhor. Comunique-se com seu filho usando mensagens diretas, sem frases indiretas, duplas, veladas ou insinuações. Faça suas solicitações, apelos e explicações de forma muito concreta e direta para a criança. Na percepção da criança, qualquer pergunta que não implique uma resposta comum é decodificada como agressão. Uma simples declaração de um fato óbvio sem explicação também é percebida como agressão. E em qualquer agressão, o mecanismo de defesa é ativado e, como consequência, a criança não percebe a informação. 16. Autoestima. A atitude de uma criança em relação a si mesma depende diretamente do que seus pais e pessoas próximas e significativas dizem a seu respeito. A autoestima positiva é a base da saúde psicológica. O comportamento, as conquistas e os sucessos de uma criança podem não deixá-lo orgulhoso, mas isso não é motivo para negar amor e apoio a ela. Além disso, a família é o único lugar onde a criança deve receber apoio, mesmo que o mundo inteiro esteja contra ela. Uma atmosfera de aceitação e confiança permitirá que todas as habilidades dele se abram com o tempo. 17.
Comparação. Comparar a si mesmo com os outros é um elemento normal do desenvolvimento da criança em um ambiente social. A principal mensagem que a criança deve ouvir dos pais ao se comparar com alguém é: você não é pior do que outra pessoa. Você não é melhor do que outra pessoa. Todas as pessoas são diferentes e você é especial. E seria útil elogiar a criança nesse momento, enfatizar o que há de bom nela e o que é ótimo. Se você comparar, então apenas com suas próprias conquistas, que foram anteriores. Esqueça para sempre a comparação de seu filho com outras pessoas. 18. Aceitação incondicional. A criança deve saber e nem mesmo duvidar que seus pais a amam simplesmente pelo fato de ela existir, e não por qualquer boa ação ou bom comportamento. Essa é a aceitação incondicional da criança. Seu amor e sua aceitação estão sempre presentes, como o ar, independentemente de qualquer ação dele. É isso: se você não for obediente, eu não o amarei. Uma manipulação cruel e destrutiva da psique não formada de uma criança e, em geral, é uma mentira. Se você pensar bem, a verdade real é que você experimenta uma emoção negativa temporária e ainda assim ama seu filho. 19. Elogie. Elogie, elogie, elogie seu filho. Elogios nunca são demais. Não perca uma única oportunidade de elogiar por cada pequena coisa, mas com sinceridade, sem falsidade. Justifique seu elogio. Sempre explique porque está elogiando. Comunique os sucessos de seu filho na presença de outros membros da família. 20. Sentimentos. Não julgue nem desvalorize os sentimentos da criança. Não a proíba de ter seus sentimentos, mesmo que sejam abertamente agressivos. Qualquer experiência deve encontrar sua saída para que não se torne tóxica para a psique. Se a criança souber que será aceita por seus entes queridos com suas experiências, ela não precisará compartilhá-las em algum lugar onde possam ser mal interpretadas e em receber todo tipo de conselhos desnecessários. 21. Abraços. Abrace, beije, toque, acaricie seu filho em qualquer idade. Abrace com frequência, muito, sinceramente, com amor. Os abraços fazem maravilhas. Às vezes um toque pode substituir 1000 palavras.